Salve, salve galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change e é uma honra tê-los conosco em mais um episódio. E hoje, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que circula aí na internet. Uns dizem que é bom, outros dizem que nem tanto assim, uns dizem que é ferramenta indispensável para uma família, enfim. Hoje a gente vai falar sobre planejamento patrimonial familiar. O que é isso, Renato? Eu não sou capacitado para falar para vocês, para responder essa pergunta. Por isso que eu estou de frente aqui com um advogado que já tem 20 anos de estrada, ele é professor e é especialista em planejamento patrimonial familiar. A holding familiar é ele, Júnior Barbosa. Muito obrigado, meu colega e doutor Júnior Barbosa, por estar hoje aqui conosco e conseguir falar sobre esse tema que é tão discutido e tá tão em alta, né, doutor? Mas eu quero saber o beabá. Muito obrigado pela presença. Renato, é uma honra para mim participar aqui de um assunto tão importante e você ter depositado essa confiança em mim. Espero poder contribuir aí com todo esse público enorme que você tem e que hoje aí está nos ouvindo. Muito obrigado. E antes da gente começar, pessoal, gostaria de pedir para que vocês parem um minutinho, se inscrevam aqui no canal, façam os seus comentários e enviem esse vídeo que promete, pessoal. Tenho certeza que depois desse vídeo vocês vão estar preparados aí, não só os profissionais da advocacia, os nobres colegas aí que devem estar nos assistindo, mas você também que planeja, que quer fazer um planejamento dentro dos seus imóveis e quer, de repente, pensar numa sucessão e quer, de repente, aproveitar alguma vantagem tributária. Isso tudo a gente vai falar aqui. E eu quero começar pelo beabá. O que é holding familiar? Renato, bacana. Holding familiar é uma terminologia utilizada, né, no direito civil, trazido também desde lá das sociedades anônimas, mas ele tem, na verdade, por intuito realizar através de uma empresa um planejamento patrimonial, que na verdade é a interferência, né, o controle de várias outras empresas que se realiza através de uma única empresa. Ou através desta própria empresa, você controlar o patrimônio de toda a família. Então, há a possibilidade de você criar uma empresa no qual nós denominamos de holding familiar para controlar empresas ou criar uma única empresa para que eu possa controlar o patrimônio de toda a família. Então, existe a possibilidade hoje de se criar essa empresa realizando um planejamento patrimonial de toda a família. E é o benefício maior trazido hoje para toda a família, é a proteção, né, que você traz para essa família, onde você consegue unificar através dessa empresa a centralização, né, de todos esses bens. E aí facilita por demais o controle, o planejamento sucessório, a diminuição de carga tributária, tudo isso que de fato já está estampado hoje na nossa legislação como benefícios aí a partir do momento que a família escolhe por este caminho, né? Entendi. Aqui você falou duas coisas e antes de eu adentrar um pouquinho nessa questão da holding patrimonial, eu quero entender, você disse que eu posso criar uma holding, uma empresa que administra empresas. Exatamente. Aí é uma outra vertente de holding, é isso? Exatamente. Antes da gente falar sobre o patrimônio, deixa eu só pincelar sobre isso aí, que eu acho que é importante. Bacana. Quando você cria uma empresa para que você possa controlar todas as demais, então vamos supor que uma família, ela tenha um conjunto, né, um aglomerado de empresas, onde ela tenha 2, 3, 4 CNPJs. Você pode, através de uma única empresa, denominada então como holding, centralizar nessa empresa a participação em todas as demais que fazem parte desse grupo econômico. Então, essa empresa que hoje você cria, a holding, ela terá participações em todas as demais, como uma forma de organizar o andamento delas, a administrar todas essas demais empresas através dessa holding. Da mesma forma, nós fazemos também
com o patrimônio da família. Então, nós criamos uma empresa para que essa empresa ela tenha, então, a participação em todos aqueles imóveis. Então, ela passa, então, a controlar todo o imóvel da família. Quando a gente fala da holding empresarial, Sim. é como se fosse... só para eu entender, é como se fosse um CNPJ Sim. que seria sócio de todas as outras empresas ou não? Não é isso? Não vem a ser a sociedade, né? Ela tem a participação societária, né? No caso ali, a participação na administração de todas as empresas. Na administração. Ah. Então, a holding em si, ela vem fazer parte da administração daquelas outras empresas. Então, aquele conglomerado hoje de empresas que fazem parte dessa holding, este CNPJ, eles fazem parte da integralização desta holding que hoje foi criada, com o intuito, então, de que esta holding consiga realizar a administração de todas elas. Então, existe uma participação, ou seja, um controle. A holding, ela vai controlar a administração de todas as demais. Entendi. Isso não tem nada a ver com Prolabore. Não. Prolabore, na verdade, ele é um dos requisitos, né, que são trazidos para que os sócios tenham a sua participação dentro das empresas, né? Então, o sócio ele acaba recebendo um Prolabore diante do trabalho que ele realiza naquela empresa. Certo. Mas a holding, ela é como se, olha, todas as regras, o funcionamento, a centralização, de repente, daquele faturamento, ou quais serão os objetivos dela no mercado, tudo isso você pode centralizar através da holding. Então, ela passa a ter um controle na administração de todas as demais. Entendi. Assim, isso esclarece até algumas situações. Eu penso que, veja se faz sentido essa analogia. Sim. É como se fosse uma imobiliária administrando vários imóveis? Se nós olharmos por essa vertente, né, como se essas empresas que fazem parte, por exemplo, desse grupo econômico, elas buscassem, então, elas criam, então, essa holding, para que dentro dela você consiga, então, estar administrando uma por uma. É o funcionamento hoje de uma imobiliária. Ela centraliza dentro dela, né, todos os imóveis e passa a controlar cada imóvel. Então, se nós pensarmos de uma maneira, né, hipotética, aí, nós podemos fazer uma analogia desta mesma forma. A holding ela é criada com o intuito de que você consiga controlar, participar da administração de todas as demais. Então, ela tem sempre um intuito de fazer um planejamento, seja ele empresarial ou seja ele o familiar. Então, por isso que é muito hoje buscado pela holding, porque é uma maneira inteligente de você conseguir administrar tanto as suas empresas quanto os seus patrimônios, né, imobiliários. E qualquer um pode ter essa holding? Qualquer pessoa pode ter essa holding. Então, familiares, normalmente empresas familiares, é muito interessante abrir a empresa familiar, porque a empresa ela deixa de ser daquele sócio, daquela pessoa física e passa a fazer parte dessa holding. Então, aqueles sócios, eles acabam integralizando suas cotas dentro da holding e a holding acaba controlando todas as demais empresas. Tá. Eu quero pegar ainda uma coisa. Claro. Posso contar um caso? Criar um caso aqui para a gente pensar? Sim. Vamos supor que... Pessoal, eu nem estou falando ainda de holding familiar. Eu quero entender um pouquinho para que vocês consigam entender e acompanhar até o raciocínio aqui. Imagina que eu tenho minha irmã e nós temos 3 empresas. 3 restaurantes, por exemplo. E esses 3 restaurantes, eles têm administração centralizada em cada empresa e tudo mais. E a gente quer fazer o controle dessas holdings. Aí eu crio um CNPJ, um novo CNPJ com a minha irmã. E como assim a integralização de cotas? Como que funciona isso? Isso. Quando você cria essa holding, ela tem o intuito, então, de organizar e administrar essas outras empresas que você tem com a sua irmã. Então, por exemplo, essas 3 empresas,
essas cotas que hoje você tem com a sua irmã nessas 3 empresas, elas serão integralizadas na holding. Então, a holding passará, então, a ser a administradora, a controladora dessas 3 empresas que hoje vocês são sócios. Então, é uma forma apenas de organizar todo esse sistema que vocês hoje têm. Mas é a constituição de uma limitada normal, ou não? Sim, constituição de uma limitada normal. Você cria uma empresa, sociedade limitada, onde vocês mesmos são sócios, mas ela tem apenas o intuito de fazer essa administração. Quando você tem 3 CNPJs soltos, você pode, de uma certa forma, ter uma desorganização, digamos assim, em uma ou em outra. Agora, quando você tem a holding ali controlando todas as 3, a tendência de que as suas empresas deem certo, caminhem para o mesmo rumo, é muito grande. A tendência é que vocês consigam colocar os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas ideologias de mercado, sempre através dessa holding que vai ter uma participação no controle financeiro, administrativo, de mercado. Entendi. E fica muito interessante. Mas e agora quando a gente parte para a divisão de lucro? É a holding quem recebe? Então, a holding ela não tem o intuito de gerar renda. Ela apenas tem o intuito de gerar o planejamento e a administração. Já os valores, eles geram em cada empresa de forma individual. Então, a holding não recebe? A holding não recebe. Ela não tem essa participação financeira, né? Digamos assim. Ela não tem uma produção. Ela apenas tem uma participação. Então, a holding mesmo não produz, não vende, não faz nada. Ela apenas administra e controla. Então, de uma certa forma, traz ali... a holding ela não tem nenhum produto que ela venda, não tem nada que ela gere para a sociedade a ponto de ter renda e capital rodando, né? Então, é sem movimentação financeira. Sem movimentação financeira, perfeito. Mas e quando agora a gente entra na holding patrimonial? É a mesma situação? Perfeito, muito bem. A holding patrimonial, ela tem o mesmo intuito. É você centralizar todos aqueles bens que hoje são da família, integraliza aquilo no capital social, todo o patrimônio, ele sai então da pessoa física e integra a pessoa jurídica da holding, e esta holding ela não tem o intuito então de compra e venda de imóveis, ela não tem o intuito de você gerar lucro com possíveis aluguéis, você simplesmente realiza a integralização desses bens com o intuito de você realizar um planejamento sucessório. Então, eu vou já destinar esses bens para os meus filhos, já faço essa doação para os meus filhos, tiro aqueles imóveis, então, do meu nome, já não tenho mais participação sobre esses imóveis. Com isso, no futuro falecimento dos patriarcas, aquele inventário ele já está realizado. Isso é um benefício por si só já satisfatório por demais. Porque, vamos pensar, você como advogado, você conhece muito bem. Quantas famílias acabam se desestruturando por conta de um inventário? Se não 100%, 110 mais ou menos. Né? Hoje, se a gente parar para pensar aqui, eu já consigo lembrar, nossa, meu tio... aquela que não, faleceu, tá tudo certinho, a gente pegou, cada um pegou uma coisinha e resolvemos uma boa. Exato. É difícil. Mas por que isso? Exceção da exceção. Por que acontece esse problema hoje em dia familiar, né? Porque, na verdade, os filhos, eles acabam tendo interesses diversos, né? Então, normalmente, eu pego meu irmão, ele acaba tendo um interesse completamente divergente, diferente do meu, né? São vidas diferentes, carreiras diferentes, interesses diferentes sobre o mesmo patrimônio. E ali é uma possibilidade muito grande de acontecer uma divergência e por conta dessa divisão, dessa falta de planejamento dos pais. Eu tive um caso de uma família que eles tinham investido durante toda a vida no agronegócio. Então,
tinham ali toda a propriedade deles, o gado deles, tinha a produção de arroz. E por conta disso, a vontade do pai sempre foi que a propriedade continuasse, que aquela empresa continuasse, que por muitas e muitas gerações. Afinal, ela tinha uma lucratividade muito grande, aquela empresa tinha uma lucratividade muito grande. Só que ele nunca se planejou. O que aconteceu? Com o falecimento do pai, a mãe sempre foi dona de casa, não conseguia administrar toda aquela propriedade, os filhos decidiram por vender. Em questão de 1 ano, todo aquele patrimônio que foi construído pelo pai durante décadas, a vida inteira, ele trabalhou e construiu todo aquele patrimônio. Em questão de 1 ano, eles conseguiram vender para um terceiro. Eu fiquei pensando comigo, poxa, será que essa era a vontade do pai? A vontade do pai, de fato, não era essa. Tanto é que quando conversei com a mãe, né, com a viúva, ela falou, olha, infelizmente eu não consigo administrar, eu não consigo realizar nada aqui dentro, eu preciso dispensar esses funcionários e fechar isso daqui. Ou então vender para um terceiro, porque meus filhos também não têm interesse, eles são de fora, trabalham em empresa. E aí você vê a vida inteira dos pais sendo vendida em questão de 1 ano. Por uma falta de um planejamento, porque poderia, de repente, pensar de uma outra forma, colocar um administrador, um terceiro já em vida, para que aquilo continuasse progredindo. Isso é possível, né? É possível. Então, eu posso muito bem criar essa holding, e dentro dessa holding nenhum familiar tem aptidão para o negócio. Eu posso nomear um terceiro, um administrador, nomeio alguém de uma confiança, nomeio, de repente, um primo, um tio, um sobrinho, nomeio alguém que, olha, na minha ausência, você que vai dar continuidade nesse meu negócio. Então, existem inúmeras alternativas que, através do planejamento, te traz essa possibilidade, né? Coisa que o inventário já não proporciona. Sem contar que, quando a gente se depara com a questão do inventário, o alto custo de uma transmissão, né? Hoje... Mas essa era uma pergunta que eu estava aqui, uma dúvida. A gente não está falando de nada ilegal, né, doutor? Não, pelo 100% legal. 100% legal. Mas uma coisa que é engraçado aqui. Eu sei que quando abre-se o inventário, a sucessão, nós temos aí o ITCMD. E esse ITCMD é um valor alto, né? 4%. 4% do patrimônio. Mas quando eu crio uma holding, eu tenho que fazer a transferência do meu bem para a holding. Sim. Então, se eu tenho uma casa, eu não tenho mais a casa. Quem vai ter a casa é a empresa. E eu vou ter que transmitir a minha casa para essa empresa. Eu vou ter que pagar um imposto. Então, o que acontece? Na transmissão, quando você faz a legislação hoje, ela permite que, quando você vai fazer a integralização daquele patrimônio da pessoa física na pessoa jurídica, eu estou integralizando, eu não estou vendendo, doando. Então, nessa integralização, existe a isenção do ITBI, que é municipal. Porém, o que acontece? O STF, ele chegou recentemente a dizer o seguinte: olha, essa integralização que você vai fazer da pessoa física para a pessoa jurídica, eu te dou a isenção até o limite do valor que está declarado no seu imposto de renda. Então, espertinho, né? Toma lá, dá cá. Você acha que tudo é flores, né? Não. Declarou certo, não vai pagar. Exatamente. Entendi. Então, ele te força a corrigir, a deixar o seu imposto de renda de uma forma atualizada, a ponto de que, quando você abrir a empresa e decidir fazer a integralização daquele bem na pessoa jurídica, ele vai te dar a isenção até o limite do valor que está declarado no imposto de renda. Agora, se a prefeitura vir apontar, dizer o seguinte: não, o valor que está declarado no seu imposto de renda está abaixo do valor de mercado. Algumas prefeituras têm feito isso. E aí, nessa situação que ele aponta que o valor que está declarado no seu imposto de renda está abaixo do valor de mercado,
você vai ter que recolher o ITBI sobre a diferença. Tá. Então, qual que é a diferença? Você declarou 100 e o valor de mercado é 200, então você vai ter que pagar sobre 100, a diferença. Nossa, então super compensa. Compensa por demais. Por quê? Quando você faz a integralização dos bens na holding, algumas prefeituras estão questionando essa questão do ITBI, não são todas. E quando você paga sobre a diferença que está declarado no seu imposto de renda e a diferença e o valor de mercado que foi apurado pela prefeitura. A prefeitura sempre apura abaixo também do valor de mercado, não chega naquele valor exato que um corretor avaliaria. Sim. Então, por aí você já consegue identificar que vale a pena, porque você já tem uma economia. Agora, no inventário, não tem isso. Não é pelo aquele valor que está declarado no seu imposto de renda, é pelo valor de mercado. Aí... pelo valor que o herdeiro apresenta ali, naquele laudozinho. Exatamente. Então, não tem por onde você correr. Então, por isso que só aí eu já tenho uma economia, Renato, que quando você apura, eu consigo chegar a uma economia de até 40%. Eu acredito. De até 40%. Outra situação, engraçado, né? O podcast, você que tem que me fazer perguntas, mas eu vou te devolver algumas também. Eu quero. Vamos lá, se tiver na minha alçada, se tiver na minha competência. Quantas vezes você conseguiu também já se deparar com situações em que a família, no momento do inventário, teve que vender bens para pagar os impostos? Não faz sentido padrão, né? Isso, Renato. Não faz sentido eu perder patrimônio, a minha família perder patrimônio, porque ela não tem recursos para pagar o imposto. Então, agora, quando você realiza o planejamento patrimonial, quem está fazendo é o próprio pai, é a própria mãe, que está em vida. Eles estão produzindo. Eles têm condições, vão pagar um valor bem abaixo, com certeza, de um possível inventário que seria pago pela viúva, pelo viúvo e os filhos, os herdeiros, e ao mesmo tempo ele tem capacidade financeira. Ele está produzindo. Mas, por exemplo, para ver se eu entendi bem. Claro. Cria um CNPJ. Cria o CNPJ. Fui lá, constituí um CNPJ, coloquei a mim Sim. E a prole, coloquei os meus 2 filhos. Sim. Na minha ausência, tudo que tiver lá vai ser dividido entre as cotas Isso. dos filhos. Dos filhos. Então, por exemplo, um exemplo, tá? Se eu coloco... se a empresa tem 100 cotas, eu coloco 40 para um e 60 para o outro, assim também será dividido os imóveis ou não funciona bem assim? Os imóveis, eles deixam de ser da pessoa física, né? E quando você faz a doação, na verdade, qual que é o procedimento, então, para a abertura de uma holding e a integralização desses bens? Primeiramente, você faz a abertura do CNPJ. Primeiro ponto, fez a abertura do CNPJ. Pega aquele patrimônio imobiliário, faz a integralização desses bens na pessoa jurídica. Tá, mas aí eu abria o CNPJ só no meu nome. Seu nome da sua esposa. Tá, não coloquei filho ainda. Os filhos ainda. Tá. Aí, dentro desta holding, você faz, então, a doação das suas cotas, não é mais imóvel, né? Você doa essas suas cotas para os seus filhos. Então, você acaba não sendo mais detentor de cota alguma. Então, você está, porém, com a reserva de usufruto. Porque o que pode acontecer, Renato? A gente sabe muito bem que, de repente, pode acontecer do seu filho ir antes de você. Infelizmente, isso retorna, né? A gente coloca cláusulas de reversão, cláusulas onde... Isso dentro do contrato social ou não? O documento? Dentro do contrato social. O interessante é isso, porque o que acontece? Nós precisamos entender que a holding ele é um sistema.
ele não é simplesmente a abertura de uma empresa onde eu jogo o meu patrimônio para lá e já estou livre, meu inventário já está feito ou o planejamento sucessório está realizado. Não, ele é um sistema muito técnico no qual há necessidade de quem é o especialista conseguir realizar a inserção de cláusulas que vão deixar essa família 110% protegida, né? Ela não fica simplesmente, quando você identifica, não, eu coloquei os bens lá dentro, fiquei isento do ITBI, paguei um pouquinho do ITBI, os bens já estão lá dentro, está tudo certo. Muitas famílias pensam que com a simples abertura da holding, eles estão livres do inventário. Mas não. Se você não fizer a doação das suas cotas para os filhos, ficando com reserva de usufruto, quando acontecer o falecimento dos patriarcas, eles terão que simplesmente fazer um inventário das cotas. Ora bolas, eu quero as cotas do meu pai. Exato. E ali vai pagar. Então, por isso que existe todo um sistema que deve ser seguido. Eu abro a empresa, integralizo os bens. Incrível. A partir do momento que eu integralizo esses bens, eu faço a doação para os meus filhos, fico com reserva de usufruto e administração. Porque meus filhos não vão tocar nesses bens e nem administrar a empresa enquanto eu estiver vivo. A holding patrimonial, ela pode ser também empresarial? Eu posso colocar uma empresa lá dentro? Pode. Agora que acho que eu estou começando a entender aqui. Isso. Demorou um pouquinho. Você falou das cotas. Então, por exemplo, eu tenho, para ficar matemática fácil, Sim. eu tenho 5 cotas na empresa. Eu tenho 4 imóveis e uma empresa. Sim. Aí eu coloco, entre aspas, eu coloco as empresas ali como, por exemplo, né, cada uma com uma cota, e a empresa que eu tenho também, eu coloco uma cota para ela. É isso? Na verdade, quando você faz a doação, por exemplo, a integralização dos bens e da empresa, então vamos supor, nesse teu exemplo, né? Você tem 3 imóveis. Cada imóvel ele está lá declarado no seu imposto de renda por 100 mil. Tá. Então, as cotas, quando você integraliza esses imóveis, você passa a ter uma holding com 300 mil de cota. Perfeito. Beleza. Aí você tem uma empresa também. Essa empresa, ele tem um capital social, por exemplo, sei lá, também de 100 mil. Aí você vai integralizar essas cotas dentro da holding. Integralizando a holding, então, ficará com 400 mil de cotas. Certo. Aí esses 400 mil, vamos supor que você tenha 2 filhos, você doará, então, 200 para um, 200 para o outro. Com reserva de usufruto. Mas, por exemplo, esse CNPJ ele não vai ser sócio dessa empresa. A holding passa a ser a controladora dela agora, né? A holding passa a ser a dona dessa empresa. Então, o contrato social da empresa muda também. Na verdade, o contrato social da empresa, ele passa a ter ali averbado, né, no próprio contrato social, dizendo que quem hoje é a detentora daquelas cotas não é mais aquela empresa, e sim a holding, porque foi integralizado tudo lá. Então, é um sistema totalmente inteligente que traz ali quais são os 3 maiores benefícios da abertura de uma holding. O primeiro delas é a proteção. Perfeito. Por que proteção? Você jogou tudo lá para dentro, você retirou do seu nome da tua esposa. Tudo que acontecer eventualmente com vocês, uma possível ação judicial, qualquer situação que tente retirar esse patrimônio da tua família, não será encontrado mais nada, porque os bens eles já estão dentro da holding. Segundo benefício que eu tenho com a holding, eu tenho a possibilidade do planejamento sucessório. Então, eu abri a holding, já realizo o planejamento sucessório. Quem ficará, de repente, na administração dessa empresa que a família tem? Porque muitas vezes um filho pode ter mais aptidão que o outro para administrar a empresa, o negócio, até mesmo esse negócio rural que eu mencionei anteriormente. Poderia colocar, então, um filho para que ele possa, então,
na ausência dos pais, ele será o administrador. Da mesma forma, você pode já deixar planejado, na tua ausência, como que a viúva, ela administrará junto com o filho ou não. Ou seja, você pode realizar esse planejamento sucessório, já pagar os impostos e ficar livre do inventário. Então, ali você já ficou livre de um futuro inventário. E o terceiro, a economia tributária. Porque hoje, tudo que você recebe através do patrimônio, você declara no imposto de renda 27,5%. Perfeito. Né? Sim. Agora, com a abertura da holding, você passa a pagar 11,5%. 11,5%? 11,5%. Então, olha a economia tributária que se tem simplesmente com os imóveis que estão lá dentro. A holding, ela tem uma tributação específica? Tem uma tributação específica. Ela é o quê? Ela é lucro presumido? O ideal é sempre colocar no lucro presumido, porém depende também da questão de quanto você está, por exemplo, vamos supor que você tenha casas de aluguel, Sim. onde... Recebo tudo por lá também? Recebe tudo por lá. Mas nós fazemos, quando eu falava que a holding ela é um sistema criado, eu tenho que entender que, primeiramente, eu estou realizando a integralização desses bens, o planejamento sucessório, então eu deixo aquilo intacto, não posso ter movimentação na empresa. A Júnior, mas... Movimentação em que sentido? Financeira. Não posso ter movimentação financeira, compra e venda de imóveis. Vamos supor que você seja um empreendedor imobiliário, onde você constrói e vende. Mas os aluguéis, tudo bem. Então, quando você faz essas transações imobiliárias, não é indicado em colocar esses bens na holding. Mas daí você fala, Júnior, mas eu tenho aluguéis. Sim. Eu tenho, de repente, lá, 10 casas de aluguel, onde me geram uma renda ali, por exemplo, de 15 mil por mês. E aí, como que eu faço? Eu não vou poder movimentar? Então, nós vamos fazer o seguinte, Renato, eu crio essa empresa primeiro, é uma empresa onde eu vou integralizar todos os bens, fazer a doação, realizar todo o planejamento sucessório, proteger esses bens, retirar do nome da pessoa física, trago para a pessoa jurídica. Aí agora você fala, os aluguéis. Eu crio uma outra empresa, onde eu chamo de célula operacional. Essa célula operacional é onde nós podemos movimentar financeiramente sem problema algum. E aí uma empresa, a holding, onde administra aquela célula operacional. É isso aí. O caminho é esse. Aquela holding vai controlar, então, aquela célula operacional. Mas veja que não vai ter movimentação financeira na holding, porque o objetivo dela não é gerar renda. O objetivo dela é realizar o seu planejamento sucessório, onde está o seu maior patrimônio, a proteção da tua família. Então, você deixa a célula operacional para render, para poder fazer girar dinheiro, pagar imposto, entrar e sair, ou seja. E aí o contador sabe fazer muito bem essas transações. Tem uma coisa que não ficou bem explicada aqui para mim ainda, que eu não consegui pegar. Vamos lá. Não que não tenha ficado bem explicado, porque eu sei que deve ter ficado, só que eu não consegui entender ainda. Sim. Eu entendi que as cotas, por exemplo, eu tenho uma empresa. Sim. Eu tenho, aqui no escritório, a gente tem 4 empresas. Perfeito. Essas 4 empresas, então, eu vou criar uma holding para administrar essas 4 empresas. Isso. Crio essa holding. Eu só não entendi como que eu vou colocar isso no contrato social dessas outras 4 empresas, a holding. Aonde que entra a holding dentro dessas empresas? Perfeito. Então, você vai precisar fazer uma alteração contratual nessas 4 empresas. O sócio continua sendo eu. O sócio continua sendo você. Só que quando você integraliza na holding, é como se a holding tivesse comprado dos sócios aquelas cotas. Mas só que, na verdade, o que você fez? Você fez uma integralização, você fez uma doação lá para a holding. Então, a holding, ela comprou as suas cotas. Uhum. Então, o seu contrato social, ele vai ter uma alteração, sim, onde vai constar, então, a holding ali, patrimonial, a holding empresarial, agora como proprietária daquela empresa, dessas 4 empresas.
Então, Então eu saio de cena. você sai de cena. Hoje, quem administra essa empresa é a holding. A não ser que você queira que ela tenha apenas uma participação. Tem muitas holdings por aí criadas, Renato, com o intuito de participar de outras. Então, vamos supor, você cria uma expertise aí que você desenvolve na tua empresa, onde você pode oferecer para uma empresa do mercado: olha, eu posso participar da tua empresa, na gestão da tua empresa. Então, a tua holding, no caso, vai entrar como participação, como controladora daquela outra empresa na qual você está oferecendo Mas aí eu me serviço. peguei de novo. A holding não pode ter movimentação financeira. Não pode ter movimentação Então financeira. como é que eu recebo? Então, aí é onde você pode criar uma outra empresa para ter essa movimentação Entendi, que é a financeira. célula. É a célula operacional. Então, Que você faz... loucura. Não é simples. Não é simples. O sistema, ele é complexo, o sistema, ele é trabalhoso, digamos assim, e o interessante é o seguinte: o sistema que serve para mim, ele não serve para você. É um sistema personalizado, é de acordo com a realidade de cada família, de cada empresário, de cada situação. Então, onde eu quero chegar? Qual que é meu objetivo com a abertura dessa holding? Né? Então, tem muitas famílias que hoje acabam me procurando e falam: Júnior, mas eu não tenho nem filho, eu só tenho intenção de economia tributária. Maravilha, vamos trazer. Então, seu objetivo é esse. Aí tá uma outra pergunta. É bom a gente conversando, que eu vou pensando aqui, vou Sim. assimilando aí umas dúvidas. Eu não tenho filho Tá. e eu quero uma economia tributária. Eu tenho os 15 mil de aluguel lá. Eu posso criar uma empresa, não integralizar os patrimônios e receber os aluguéis por lá. Ou não? Aí a gente está falando de uma outra coisa que não tem nada a ver com nada que a gente falou aqui. Entendi. Então, você até pode abrir uma empresa para que você tenha os aluguéis todos por lá. Só que para uma situação como essa, o Renato, pessoa física, vai precisar ter um contrato com essa empresa para que essa empresa administre os seus bens e receba os aluguéis por lá. Então, por exemplo, você ainda continua sendo proprietário, pessoa física dessa empresa. Então, você não vai colocar... A tua ideia é abrir uma empresa apenas para receber os aluguéis. Receber isso? os aluguéis. Tá. Então, nessa situação, você não vai doar bens, não vai integralizar os bens, não vai fazer nada. Você vai simplesmente criar uma empresa para que ela possa administrar os seus aluguéis. Da mesma forma hoje, como se fosse uma imobiliária, mas você... Isso é bem particular. Particular. Então, eu vou abrir uma empresa que ela vai fazer uma gestão, consultoria, enfim, e você faz esse contrato de cessão. Eu deixo o meu patrimônio com a empresa e falo para a empresa: olha, eu não quero que você preste conta para mim, não quero nada, eu quero simplesmente que você, como você vai administrar, você vai receber, você vai pagar os aluguéis, controlar os bens, enfim. Você fica responsável por tudo isso. Tá bom, essa empresa que você criou, ela pode... ela mesma alugar, mas desde que tenha o Cresce, né? Ou então ela consiga aí na sociedade uma imobiliária, faça esse contrato com a imobiliária então passa a pagar para a empresa e não mais para a pessoa física. Porque daí a gente entra naquela situação, naquele, não benefício, mas aquela tributação menor. Tributação reduzida de 11,5%. Existe também essa possibilidade. É aquela situação, Renato. Tudo vai de acordo com o interesse, a disposição da pessoa de querer os objetivos de vida, né? Quais são os objetivos de vida dessa pessoa? Eu gosto, né, claro, né, de salientar que a holding, a criação, a realização de um planejamento patrimonial da família, ele é um ato de amor que se realiza pela família. Eu, como pai, eu não quero ver meus filhos brigando por conta de bens, por conta né, do meu patrimônio ou da minha eventual empresa que eu deixe aí no mercado. Então, eu realizo a abertura da empresa com o intuito justamente de preservar a própria família, que a família ela seja perene aí por muitos e muitos anos, que o patrimônio não seja capaz de acabar com a minha família. Então, eu sempre olho por esse viés. Agora, como você disse, pode ter famílias aí que têm um patrimônio grande e que não têm filhos. E aí, como que eu posso fazer?
quantos e quantos avós que criam holdings e fazem doação para os netos, que fazem, de repente, aí uma doação até mesmo para pessoas na sociedade, para outras instituições. Ele já pode realizar esse planejamento sucessório, já fazendo essa doação em vida. Mas é aquela questão dos legatários, aquela cota que eu não posso, aquela porcentagem que eu não posso tomar? Na questão de você ficar impedido no adiantamento de legítima, né? Essas situações assim. Eu digo, isso precisa ser preservado com certeza, com certeza. Agora, se o adiantamento de legítima, ele tiver também a anuência dos próprios pais, existe essa possibilidade. Agora, não, eles não têm filhos, então eu tenho bastante patrimônio, não tenho filhos, e eu quero já doar para o meu sobrinho, que eu tenho mais intimidade, ou eu quero doar para uma instituição carente, já quero deixar isso planejado. Há possibilidade? Há possibilidade. Sensacional. Agora sim, vamos voltar aqui. Eu sei que você ficou com essa dúvida aqui, eu vou matar essa dúvida agora para você. Eu tenho 10 imóveis. Sim. E eu alugo os 10 imóveis. Eu vou fazer aí o meu planejamento patrimonial, abro uma holding, faço as doações, faço a integralização, né, dos imóveis. Isso. Coloco o meu filho, faço a doação para ele, coloco aquela cláusulazinha ligeira de usufruto. Reserva de usufruto. De reserva de usufruto. E continuo recebendo aluguel. Perfeito. Eu preciso ter outra empresa necessariamente para receber esses aluguéis ou eu posso receber na pessoa física? Como é que funciona isso? Tá, porque como você integralizou esse patrimônio na pessoa jurídica, esse imóvel ele já não é mais seu. Não pertence mais, então. Não pertence mais só a holding pode receber. Só a holding que pode receber. Por conta dessa situação, da holding hoje ser a proprietária, digamos assim, deste imóvel, ela não pode ter movimentação então, financeira. É necessário ter outro CNPJ. É necessário ter outro CNPJ. A legislação, ela fala o seguinte, a holding ela não pode ter movimentação financeira no mínimo por 3 anos. Então, ela coloca que você tem um limite de 3 anos onde você não pode movimentar financeiramente. Por quê? Senão a legislação ela vai interpretar o seguinte: Renato, você criou a holding como uma forma de fraudar a legislação, de ter uma economia tributária de uma forma fraudada. Mas não é esse o objetivo. Então, para se evitar qualquer interpretação errônea por parte aí do governo estadual, federal, qualquer coisa do tipo, o que se aconselha? Abre-se uma empresa específica para o recebimento de aluguéis. Ali sim eu tenho movimentações financeiras, onde a própria holding ela tem um contrato com essa empresa operacional, onde o capital todo, o recebimento dos aluguéis. Ou ela faz esse contrato, ou ela integraliza também. Essa empresa operacional integralizar? Isso. Não. Não pode? Não pode. Essa operacional é uma empresa simplesmente criada para administradora de bens. Entendi. Administradora de bens. Não tem vínculo nenhum com a holding. É uma empresa terceira que eu criei aqui. Qual é o vínculo que ela terá com a holding? Apenas um contrato de cessão. A empresa aqui, a holding, ela deixa incomodato esses bens com essa empresa para que ela possa fazer a gestão dos aluguéis. Então, não há nenhuma transferência de valores, Entendi. Não há nada. Então, por exemplo, eu posso criar uma holding, colocar lá os meus filhos, Sim. fazer essa doação, Isso. criar um CNPJ para mim, Isso. meu nome, sem fazer doação nenhuma, Isso. fazendo essa sessão, e eu tenho aquela empresa e eu recebo os aluguéis e faço as... É isso? É exatamente isso. Se eu tenho movimentação financeira, eu preciso necessariamente criar uma empresa à parte, para que ela possa, então, fazer a gestão dos aluguéis e não ter essa comunicação com a holding. Porque a holding, nós costumamos falar, é um sistema semelhante a um cofre. Então, você cria e abre esse cofre para colocar o que você tem mais de sagrado.
Você não vai ficar abrindo e fechando aquele cofre o tempo todo. Então, por isso que ele não pode ter nenhuma movimentação. Integralizo os bens, faço a doação para os meus filhos, com reserva de usufruto, já tenho todo o planejamento sucessório, ou seja, em caso de falecimento, está tudo aqui guardadinho, está tudo aqui planejado. Tenho movimentação de aluguéis? Então eu não vou mexer nisso. Isso aqui é sagrado para mim. Então eu deixo aqui guardadinho, abro uma outra empresa e essa empresa sim, ela tem a movimentação financeira. Ali os aluguéis, eles têm a sua tributação de 11,5%, tudo direitinho. Ô Júnior, mas não vai ter comunicação com a holding? Porque os imóveis, eles não são da holding? São da holding. Só que a holding, o que ela faz? Ela faz um contrato de comodato com essa empresa, deixa para ela dizendo o seguinte, olha, pode administrar, ficar com os aluguéis, tudo para você, eu não quero. Então, ela fica com esses aluguéis, faz a gestão, a administração desses bens, o recebimento, o faturamento que essa empresa tem, ela faz uma distribuição de lucros entre os próprios sócios dessa empresa aqui. Então, não vai nada lá para a holding fica paradinha. Então, de uma certa forma, é o melhor sistema hoje que se tem, onde você tem aqui todo o seu planejamento realizado e aqui você tem a sua movimentação financeira. Então, deixa isso distinto, sem nenhuma confusão entre as duas. Que loucura, doutor. E isso é muito comum acontecer? O pessoal tem feito bastante? Tem feito bastante. Hoje em dia, quem tem bastante patrimônio tem procurado por esse sistema, porque sabe da dor de cabeça que é hoje um inventário. O próprio atual governo ele já vem manifestando a sua intenção de aumentar a tributação da herança. Então, hoje já está no Senado, para você ter uma ideia, já está em trâmite no Senado. A alíquota hoje do ITCMD, no estado de São Paulo, 4%. No estado do Rio de Janeiro, no Sul também, 8%. Então, a 8%. E pasme, que isso? Hoje no Senado está tramitando um projeto para poder tributar em todos os estados do Brasil em 20%. É isso, gente. 20%. Não. Para que vocês entendam, pessoal, uma conta simples aqui. Um imóvel que vale 1 milhão, houve o falecimento, o ITCMD, só o ITCMD, fora as outras taxinhas, fora o que você vai gastar. 40 conto. 40 mil reais. 40 mil reais de imposto. Você está entendendo? É isso. E se for 20%, seria a bagatela de 200 mil. 200 mil reais. E um imóvel de 1 milhão hoje não é distante não, gente. Porque qualquer imóvel hoje já está uma pequena fortuna, disso, né? E aí, como que a família vai conseguir, do dia para a noite, 200 mil reais? Vendendo outro imóvel. Perdendo patrimônio. Que louco. É isso que deixa indignado da família perder patrimônio para ter que pagar imposto. Isso não faz sentido, Renato. Não faz sentido. Aquilo que foi construído ao longo da vida com tanto suor, você tem que simplesmente falar para o governo, toma aqui um imóvel que eu construí durante tantos anos, porque eu não consigo pagar hoje o teu imposto. Então não faz sentido. Por isso que o planejamento hoje patrimonial, hoje você vai pagar sobre aquilo que está declarado no imposto de renda. E existem, claro, né, toda a artimanha jurídica legal, limpa, para que você não pague o ITBI, né, como nós estávamos falando no começo, que é quando você integraliza lá dentro da empresa toda a doação. E o ITBI, qual é a alíquota? Aqui em Guaratinguetá, salvo engano, está em 3%. Ainda assim é menor do que o ITCMD. Mas veja, em Guaratinguetá, tudo bem, o ITBI é 3% ou 2 e pouco, tá? Alguma coisa assim. Você integralizou, então saiu da sua pessoa física e foi para a tua pessoa jurídica. Ótimo. Você pagou, então, o ITBI só sobre a diferença que está no seu imposto de renda, então... Mas existem algumas possibilidades de nós conseguirmos a isenção total, tá? São técnicas que você coloca no teu contrato social, a forma como você declara o valor no capital social, tudo. Então, tem algumas possibilidades de nós conseguirmos a isenção total do ITBI.
Beleza. A partir do momento que ele está lá na sua pessoa jurídica, qual o próximo ato? Doação para os filhos. Quando eu realizo essa doação para os filhos, essa doação vai gerar o ITCMD, porque a transmissão, né, do bem para o filho, de uma certa forma, eu estou doando aquelas cotas. Nessa doação das cotas, gera também o ITCMD. Aí você vai falar assim, ô Júnior, mas aí não vai valer a pena. Da mesma forma, existe a possibilidade jurídica de se conseguir a isenção do ITCMD. Então, veja, quando você abre, então, cria, né, esse sistema da holding, praticamente você vai pagar o mínimo de imposto e ainda sobre aquele valor que está declarado no seu imposto de renda. Não é sobre o valor de mercado. Entendi. Então, primeiro ponto, você já tem uma economia tributária absurda. Agora, não, que se lasque, como alguns colegas aí eu já ouvi na sociedade, alguns conhecidos na sociedade, eles falam o seguinte, Júnior, eu não quero saber eu não vou ficar me preocupando com o imposto que tem que pagar. Eu já construí tudo isso. O imposto eles que paguem, meus filhos que paguem. Eu não vou pagar isso, eu não vou deixar de bandeja para eles, não. Só que, mais uma vez, eu volto a falar, Renato. Eu não aconselho que uma situação como essa, ela seja, né, decidida pela família. Porque da forma como a gente conhece corriqueiramente hoje, o inventário, ele é capaz de destruir com muitas trauma danado. Trauma danado. A gente sabe o valor que é, a morosidade que é. Veja aí todo o patrimônio, por exemplo, aí de famosos hoje em dia, como Gugu Liberato. Olha aí, até hoje o patrimônio dele está todo travado. Parado, né? Parado. Essa é a questão. Então, assim, um inventário, se tiver um litígio pesado em cima daquele inventário, ele pode ficar décadas ali na discussão. E aí você imagina, Renato, você acordando e dormindo todos os dias pensando nesse litígio. Para nós, como advogado, isso é uma situação um pouco normal. Uhum. Mas vai vivenciar isso. Não, é diferente. É diferente. Hoje ainda eu estava dizendo, né? O interessante da nossa profissão é você conseguir olhar para uma situação que, se você tivesse dentro, você estaria aí arrancando os cabelos. No meu caso não seria possível, mas você estaria ali super nervoso, né, ansioso com aquela situação. Mas você olhando de fora, você consegue com tranquilidade olhar aí o caminho, com frieza olhar o caminho aí que seria mais assertivo. Sim. Tem até um brocardo, né, um ditado que eles falam que quando o advogado advoga em causa própria, ele tem como cliente um tremendo idiota. Por quê? Porque você age com o coração. E quando você olha de forma superficial, quando o diretor daquela situação, né, quando você é contratado para alguém para resolver um problema, você consegue olhar com clareza. Então, para a gente vivenciar um inventário, a gente fala, poxa vida, pessoal, vamos achar aqui a lógica, tá fácil de resolver. É porque a gente não tá do lado de lá, né? O lado de lá sempre é um pouco mais quente. Exatamente. Mas eu achei incrível. E assim, a gente diz, né, que a cada IC é uma página a mais no processo, mas me surgiu aqui uma ideia. Imagina que eu sou casado, eu tenho 3 filhos, só que é o meu segundo casamento. Então, tenho lá na fase adulta meus 3 filhos já crescidos, e eu fiz meu segundo casamento e eu já tinha construído todo o meu patrimônio. Casei com comunhão parcial ou independente só comunhão parcial ou comunhão universal. Não. Sem comunhão de bens, separação total de bens. Eu preciso, como aqueles bens foram constituídos antes, né, na minha vida, na juventude, antes de alcançar aquela idade, como foi constituído antes do meu casamento, eu preciso abrir a empresa e colocar a minha cônjuge para fazer a doação para os filhos? Então, perfeita a sua pergunta. Porque se esse patrimônio todo ele foi construído antes do seu casamento, ou seja, não se comunica com ela, né? Teoricamente sim, tecnicamente sim, né? Tecnicamente sim.
Exatamente. Então, quando você cria hoje a holding, se o intuito dela é fazer a integralização somente desse patrimônio anterior ao teu casamento, perfeitamente, não precisa colocá-la. E até porque, de uma certa forma, você tem autonomia sobre esses bens. Sobre os bens. Você não precisaria, digamos, de uma possível autorização, uma outorga dela ali para poder fazer a doação, a integralização e a doação desses bens, né? Então, claro, né, tem essa autorização porque todo o patrimônio foi constituído antes do casamento. Isso é interessante porque, assim, a gente sabe, né, e toda vez que eu falo isso, o pessoal fala, não, como assim? Nós temos hoje o casamento com separação total de bens. Sim. Mas é separação total de bens no caso de divórcio, né? Exato. No caso de um falecimento, a gente tem aí, não é assim que funciona. Existe aí uma divisão para o cônjuge, né? Para o viúvo. Sim, ou para a viúva. Então, a separação total de bens, ela é separação total de bens no caso de divórcio. Certo, doutor? Falei alguma bobagem? Perfeitamente. A separação total de bens, ela tem validade enquanto estão vivos. Né? A validade é essa. A validade é enquanto estão vivos. Então, por isso que isso não garante, né, que, esses bens, eles não farão parte da minha eventual esposa, naturalmente irá para os meus filhos. Não. É por isso que é interessante nós sempre pensarmos no planejamento. Que doido. Renato, é só parar para pensar, né? Quando todo mundo, acho que enquanto trabalha em vida, almeja uma aposentadoria saudável, né? E para que eu consiga almejar uma aposentadoria saudável, eu não posso esperar chegar aos meus 60 anos, 65 anos de idade para falar, será que é o ano que vem que eu me aposento, né? Eu preciso planejar. Então, hoje em dia, qual que é o planejamento mais indicado previdenciário? Não é mais o INSS, né? O INSS, eu sempre costumo falar para os clientes, hoje o documento essencial para dar entrada na sua aposentadoria é a certidão de óbito. Né? Básico. Aí você consegue se aposentar. Então, não dependa do INSS. E quem aproveita isso ainda são os herdeiros. São os herdeiros. Eu sempre costumo falar para o pessoal, né? Não dependa mais do INSS. O governo ele já vem deixando indícios aí que ele vai deixar o mínimo para cada pessoa, independente do salário que ele teve em vida, enfim. E aí, quando a gente quer um planejamento previdenciário, então, para eu me aposentar, eu tenho que pensar nas outras opções, né? De repente, casas de aluguel, investimento, seguro, enfim, uma série de outros fatores que eu consigo chegar lá na frente e falar, olha, tudo que eu planejei lá atrás, hoje está dando certo. Da mesma forma, a gente tem que pensar com os nossos patrimônios. Por que eu estou construindo toda a minha história patrimonial? Eu acho que todo mundo tem 2 objetivos de vida, né? Viver de uma forma tranquila. Sim. Eu estou tranquilo, graças a Deus, eu consigo ter uma segurança patrimonial, financeira, tudo através de todo esse patrimônio que eu estou construindo. E também eu consigo deixar uma segurança para os meus herdeiros, para minha esposa. Então, nós, principalmente como homens, a gente tem essa vontade, né? Falar assim, não, eu construí, eu consegui, eu vou deixar você segura, de proteção, sim, né? Sim. A gente carrega isso em nós carregamos isso em nós. E aí, se eu não realizo um planejamento de tudo isso, pode ser que a qualquer momento isso caia por terra, né? Então, eu acho que a maneira mais inteligente hoje de se atingir esse resultado que a gente tanto almeja na vida é realizando um planejamento, né? E hoje eu falo que a holding é o melhor caminho, porque hoje a legislação vem priorizando isso, vem dando vantagens, né, para quem cria a holding, porque de uma certa forma você é obrigado a regularizar aquele imóvel que, por exemplo, não tem matrícula, você tem que deixar no seu nome para que você consiga transferir para a holding. Então, o governo ele tem interesse que você regularize sua terra. Ao mesmo tempo, o governo sabe exatamente quais os bens que hoje estão no seu nome, quais que estão dentro da tua família, porque você centralizou.
Então, há um interesse do governo de que você crie a holding e centralize seus bens, a tua empresa, tudo ali, porque para ele fica mais fácil de controlar tudo isso. Então, por isso que ele traz esses benefícios tributários, incentivo. E aí, por que eu falava lá atrás, né? Por que hoje no Senado existe essa possível, né, esse projeto que hoje está em andamento de aumentar a herança para 20%? Justamente é aquele imposto que o governo fala, eu não quero recolher, eu não quero arrecadar esse imposto. Eu quero que você vá pelo outro caminho, porque de uma certa forma você regulariza seus imóveis, você centraliza, você abre uma empresa, você gera tributos. Você vai declarar. Você vai declarar. Então, a intenção do governo é essa. Quando a gente olha os países europeus, né, aqui na América, tudo, o Brasil ainda é o país que menos tributa na herança. Porque lá fora, a holding ela já existe há muitos e muitos anos. As pessoas elas criam seu patrimônio, mas já comprando pela pessoa jurídica dela. Então, cada família tem uma pessoa jurídica. E o Brasil agora que está começando a chegar a isso. Que é uma cultura. É uma cultura. E entendendo aqui, Júnior, você trabalha exclusivamente com isso? Não, exclusivamente não. Eu tenho hoje um escritório em Lorena, né, o Barbosa Advogados, que há 20 anos estamos sediados em Lorena, e que hoje nós trabalhamos com poucas áreas. Tá. E a holding é um departamento do nosso escritório. Então, desde 2019 que eu me especializei em holding, patrimonial, familiar principalmente, e desde lá nós criamos um departamento dentro do nosso escritório. E hoje nós temos lá pessoas que todos os dias aí estão trabalhando com isso. Entendi. Então, assim, se eu vivo nesse cenário que eu tenho alguns imóveis e ou eu quero receber por uma empresa ou eu quero fazer aí um planejamento familiar, sucessório, o meu primeiro passo é procurar você? Renato, eu sempre aconselho nós começarmos pelo estudo de viabilidade. Porque a holding, ela não é favorável para todas as pessoas. Não diga aí. Sério. Pode ser que, de repente, nós encontremos aí objetivos onde a holding ela não é indicada. Entendi. Então, você fala assim, poxa, o teu objetivo não se encaixa no planejamento patrimonial da família. Então, dependendo, por exemplo, eu atendi na semana passada uma família que ela me falou, olha, Júnior, por enquanto, eu não tenho nenhum patrimônio que eu quero deixar para meus filhos. Por quê? Todos os patrimônios que nós temos hoje, nós construímos e iremos vender. Entendi, para construir outro. Olha, entendi. Não é viável para a tua realidade. Então, no momento que vocês falarem, agora eu cheguei naquilo que eu idealizo para os meus filhos, aí sim nós abrimos a holding. Então, o primeiro passo que a gente sempre faz é um estudo de viabilidade. Perfeito. E você tem um escritório de contabilidade que faz essa... Isso, exatamente. Hoje nós trabalhamos com parceiros, né, que são pessoas que também, o contador, ele precisa entender de holding. Não é qualquer um. Não é qualquer contador. Infelizmente, algo bem específico. Então, daí nós temos parceria com contadores que trabalham também com holding. E, assim, até para o pessoal entender, não preciso falar de valores, tá? Mas isso é muito caro para fazer essa constituição, para fazer essa... Renato, eu costumo dizer o seguinte, não chega nem 10% do valor de um inventário. Acredito. Não chega. Mas é cobrado em cima, é uma porcentagem cobrada em cima ou não? Não é uma porcentagem cobrada em cima. Os honorários, na verdade, variam de acordo com a complexidade da abertura de todo esse sistema. Pode ser que, de repente, uma família, ela precise abrir apenas uma empresa para integralizar aquele patrimônio e fazer a doação. Uma outra família, ela precisa, de repente, abrir essa operacional porque ela tem aluguéis. Entendi. Então, a complexidade que vai colocar ali o valor do trabalho. Onde que existe a porcentagem sobre aqueles valores dos bens que estão declarados no imposto de renda? Apenas no ITBI e no ITCMD. Porém, nós temos hoje, né, possibilidades jurídicas de conseguir a isenção
desses dois impostos. E aí o que gera a mais? O que mais que a pessoa paga? Ela paga apenas a averbação do registro na matrícula desses imóveis, onde o cartório de registro vai cobrar a averbação. É simplesmente isso. Então, se nós pararmos para pensar em termos de porcentagem, eu sempre costumo mostrar no escritório a diferença. Pego aquele patrimônio da pessoa, por exemplo, está lá 2 milhões de patrimônio. Eu consigo mostrar, olha, hoje, se nós formos realizar o seu inventário, ele fica em tanto. Hoje, realizando a holding, ela fica em tanto. Já contando o registro e tudo mais. Tudo. Faz um panorama legal. Já consigo fazer o panorama geral. E nesse panorama, a gente chega sempre à conclusão que o valor de um inventário, o valor da holding, ela é 10% do valor do inventário. Caramba, que sensacional. É sensacional, cara. Por isso que eu sempre digo, repito novamente, que é um ato de amor pela família. Eu quero preservar minha família. Eu quero que quando eu vá, parta dessa vida para uma outra, que minha família esteja protegida, esteja segura com tudo aquilo que eu almejei na vida. Sensacional. E quem estiver vivendo esse cenário, é só falar com você. Como é que te encontra? Me encontra no Barbosa Advogados, Eu tenho hoje o escritório lá, hoje, através do nosso telefone, o 3301-4505. Fica em Lorena, na frente da ACIAL, Associação Comercial, lá de Lorena. E também nas nossas redes sociais, Hoje, Barbosa Advogados Oficial. Digitou Barbosa Advogados Oficial, você encontra tanto no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas aí hoje digitais, nós estamos lá inseridos. Poxa vida, que legal. Eu vou deixar para vocês aqui o arroba do doutor, o Júnior Barbosa, que veio e nos deu essa aula. Júnior, eu vos agradeço, foi incrível. Que bom, meu amigo, eu que agradeço, viu? Foi bom você demais. Convidar aí. Eu acho que a gente tem muita conversa ainda e já vou deixar aqui o convite para um segundo bate-papo desse, porque eu sei que vão surgir novas dúvidas e eu quero sanar aqui de forma gratuita e online para todo mundo que acompanha a gente. Poxa, foi uma honra participar aqui com você, desse bate-papo gostoso, leve, descontraído, engraçado, E isso é muito bom. E é levar essa cultura através da informação que para nós é o mais importante, A gente conseguir fazer com que as pessoas repensem numa nova forma de administrar os seus bens. Eu acho que isso que é o mais importante. É isso. Então, você que está assistindo, antes de sair, não deixa aqui de se inscrever, compartilhar, deixa aqui os seus comentários também para que a gente possa construir cada vez conteúdos mais assertivos para vocês e tenham atos de amor e pensem aí no planejamento patrimonial familiar com o nosso amigo aqui, Júnior Barbosa. Mais uma vez, vou deixar o arroba aqui. Agradeço mais uma vez ao Júnior Barbosa por participar. Agradeço a vocês que ficaram até agora aqui comigo, pela preferência e pela paciência. E aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau.